estimular você, desafiar você, inquietar você, para que você creia. Nós entendemos absolutamente que a palavra de Deus é verdade, que os princípios da palavra de Deus são verdadeiros, e nós cremos que se eu e você conseguir entender isso, se você conseguir crer na palavra de Deus de uma forma simples, mas efetiva, você vai alcançar níveis na sua vida de conquistas. Você vai alcançar níveis na sua vida. Você vai conseguir viver o extraordinário. Eu estou falando domingo, eu falei, vou continuar falando domingo, próximo domingo, sobre uma vida extraordinária. Mas essa vida extraordinária está no você crer na palavra de Deus. Eu já contei, algumas pessoas nos influenciam na nossa vida cristã. No início da minha vida cristã, tinha o meio, a igreja cristã tinha um personagem muito interessante, chamado Juan Carlos Ortiz. Ele é um argentino, e ele trabalhou muito com discipulado, ele ensinou muito sobre discipulado. Nos anos 80 ele tinha uma igreja de umas 10 mil pessoas em Buenos Aires, e ele falava muito. Mas era um homem que a leitura dos seus livros me estimulou, a leitura dos seus escritos me estimulou a crer. Eu me lembro que ele falava muito sobre fé, e as suas pregações eram muito focadas em fé. E num determinado período da vida dele, ele contraiu no joelho uma enfermidade, e era o período que ele estava fazendo uma conferência de fé na igreja, e aquela enfermidade veio desafiá-lo. E um dia ele ficou irritado com aquela enfermidade, logo que ele estava falando sobre fé, sobre crer, sobre se apropriar daquilo que Deus tem para a vida. E ele chegou em casa, colocou um short, uma camiseta, um tênis, e o médico havia falado para ele que ele não iria poder correr, exercitar, ficar de pé, e ele disse: não está certo. Ele orou sobre o seu joelho, e o seu joelho, em vez de desinchar, inchou mais. Então ele começou a correr. Ele pôs a sua roupa de exercício, short, camiseta, tênis, e começou a correr. A mulher dele falou: mas você não pode. Ele falou: olha, eu vou correr. Enquanto esse joelho não puxar, eu não paro de correr. E ele saiu e começou a correr. E ele aplicava a palavra de Deus e dizia: ele já levou sobre si as minhas enfermidades, e por suas feridas nós fomos sarados. E ele caminhou, chegou num bairro longe da sua casa. Ele ligou para a mulher, não tinha ainda celular, ele foi no público e falou, e a esposa falou: e aí, como você está? Ligou para pedir ajuda. Ele falou: não, o joelho inchou mais, mas eu vou continuar correndo. Enquanto o joelho não desinchar, eu não paro de correr. Ele continuou, chegou na periferia, ligou de novo, e a mulher: e aí, e o joelho? Continua inchado. E ele correu até uma cidade da grande Buenos Aires, alguns quilômetros. Quando ele chegou lá, nessa cidade, ele ligou para a mulher e falou: agora eu posso voltar, pode me buscar, porque o meu joelho desinchou totalmente. Queridos, esse crer na palavra de Deus exige algo de nós, exige algo da minha vida. Eu sei que todos nós gostaríamos de viver vidas extraordinárias, vivermos no sobrenatural, mas nós gostaríamos que isso acontecesse assim, talvez a gente sentado numa rede, tomando um tereré e curtindo um filme bem gostoso. Mas não é assim que as coisas acontecem. Então, mais uma vez, eu quero desafiá-lo, não só você, desafiar a mim mesmo. Eu quero ler com você Hebreus 11, versículo 39.
Hebreus 11, versículo 39. E todos, está aqui no telão, e todos esses, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Esse capítulo 11 de Hebreus é um dos livros mais bonitos da Bíblia. É um dos parágrafos mais bonitos. Você já foi assim uma exposição de obra de arte? Ali no shopping VG, tem uma exposição de um amigão nosso, não só meu, da maioria aqui, não é? Do pastor Jean. Esses dias eu passei lá, estava vendo as pinturas do pastor Jean. Cada uma mais linda do que a outra. Inclusive, se você for lá no shopping, prestigie o pastor Jean, já foi pastor nessa igreja, ele é um grande pintor. Mas é muito bonito você ir a uma exposição e ver as obras de arte, ver algumas obras que alguns pintores, escultores ou outro artista expõem. O capítulo 11 de Hebreus é mais ou menos se você está entrando em uma galeria de arte, uma exposição de algo assim fantástico. Só que essa exposição não é uma pintura, não é uma escultura, não é um outro trabalho artístico. Essa galeria, essa exposição, está nessa exposição a vida das pessoas. Existem alguns personagens que foram como aqueles museus de cera, alguns personagens da história. Lembra daquele filme Uma Noite no Museu? Quem lembra? Já assistiram? Muito legal, né? Você ri pra caramba, mas tem ali aqueles bonecos de cera, Abraham Lincoln e outros grandes personagens da história. Você olha, e quando você olha aquele personagem, você olha para aquele personagem, você lembra quem ele foi. Você olha para o boneco do Bonaparte, você lembra que ele foi um francês e alguns dos feitos que ele fez e o trabalho de Napoleão. Você olha para Abraham Lincoln e você consegue visualizar. O capítulo 11 de Hebreus é mais ou menos isto. Vai expõe a vida dos heróis, dos pais da nossa fé, e os feitos, e aquilo que eles fizeram, as grandes obras que eles fizeram. E ele foi escrito, esse capítulo 11 foi escrito para dar estímulo, para dizer para você: olha, antes de você existiu alguém como você, existiu uma pessoa de carne e osso, existiu uma pessoa que tinha problemas, tinha dificuldades, enfrentou a adversidade, mas eles conseguiram vencer, eles conseguiram conquistar, eles conseguiram superar as suas dificuldades e as suas debilidades. Hebreus 11 é para isso. Por isso eu acho que você deveria ler com mais frequência Hebreus 11, para você olhar para a vida desses homens e começar a desejar. Você precisa olhar para esses homens e se motivar. Diga para o seu irmão: a vida desses homens precisa te motivar. Você lembra? Nós brasileiros somos muito ligados a futebol. E para falar em futebol, valeu a pena torcer para o Flamengo, não. Pelo menos uma vez na vida eu torci para o Flamengo e me dei mal. Eu não faço mais isso. Mas nós somos muito ligados a futebol, não somos? Lembra quando passava aquela propaganda, eu sou brasileiro e não desisto nunca? Passava aquela imagem do Ronaldinho lá, com aquele joelho todo torcido, depois passa ele lá ganhando a Copa, lembra? A gente olhava, o Yuri que é jogador de futebol, e vários outros olhavam e falavam assim: poxa vida, o cara superou, olha aquele problema que ele teve no joelho, ele conseguiu, ele deu uma volta por cima, ele conseguiu ir à Copa novamente, e ele foi campeão mundial com o Brasil, pentacampeão, não foi na época do pentacampeonato. A gente se estimulava, aquilo ali enchia a gente de vontade de vencer. É mais ou menos isso, querido. Hebreus 11 tem esse propósito na sua vida, tem esse propósito para mim e para você. Imagina, queridos, imagina se
se esses homens tivessem desistido? Imagina Noé. Hebreus 11 fala de Noé. Noé, queridos, construiu uma arca em 100 anos. 100 anos, diga 100 anos. A gente pensa que foi um ano, assim, 2 anos, ele construindo uma arca, e as pessoas gritando no ouvido dele: ei, maluco, ei, o que você está bebendo? Você está fumando alguma coisa, Noé? Por que você está fazendo isso aí? Era mais ou menos isso que o pessoal estava falando com Noé. E Noé falava assim: olha, vai chover. Só que é interessante falar que vai chover hoje, é uma coisa, mas falar que vai chover naquela época, não chovia. A terra não era irrigada por chuva, e sim por orvalho. Era diferente o sistema da terra. As pessoas não conheciam chuva. E Noé chega: vai chover, a terra será inundada, toda a terra vai ser inundada. As pessoas que não entrarem nessa arca vão morrer afogados. Olha, vai acontecer uma catástrofe, prepare-se porque vai acontecer. As pessoas olhavam: o velho ficou doido. Mas mesmo assim, por 100 anos, ele não desistiu. Diga, não desistiu. Talvez a gente desista por muito menos, se as pessoas olharem para nós e começarem a questionar aquilo que nós pregamos, aquilo que nós cremos, aquilo que você crê. Se as pessoas começarem a pressionar você diz assim: olha, eu acho que eu vou desistir, porque não é bem assim. Durante 100 anos, Noé não desistiu. Diga, 100 anos, perseverando com uma mensagem. Abraão, imagina Abraão, Deus chega a determinado momento, muda o nome de Abraão, e o nome Abraão significava pai de multidões. Diga, pai de multidões. Quantos filhos Abraão tinha? Quantos filhos Abraão tinha até Esther? Nenhum. Chegar para você e falar: o pai de multidão. Aí o outro chega: mas espera aí, quantos filhos ele tem? Nenhum. Pera, mas isso é brincadeira, é gozação, né? Estão tirando sarro da gente. Falar que esse homem, que a mulher dele é infértil, é estéril, ele é velho, chamado de pai de multidão, é uma ironia. Imagina Abraão saindo na rua para ir na vendinha comprar algumas coisas, e alguém chamar: Abraão, cadê os filhos dele? Não tem. Queridos, mas todos os dias, apesar de parecer uma ironia, a palavra de Deus diz que Abraão creu contra a esperança. Ele continuava firme, acreditando: eu vou ter filhos, Deus me dará filhos, eu terei uma descendência numerosa, a minha descendência será como as estrelas do céu. Mas não tinha nenhuma. Mas ele continuou acreditando. Imagina você, 25 anos, porque quando Deus faz a promessa, para a promessa vir a se cumprir, demoraram-se 25 anos. Quando Deus chega e muda o nome de Abraão para Abraão, Abraão estava com 75 anos, agora com 100 anos, 100 anos que ele tem filhos. E durante 25 anos, as pessoas criticando, zombando, tirando sarro. Imagina se ele desistisse. Se ele desistisse de ser o pai de multidão, se ele desistisse de acreditar que Deus iria fazer, se ele desistisse da sua vida, do projeto que Deus tinha para ele, o que seria de nós? Nós não teríamos. Agora imagina a Bíblia sem Abraão. Imagina Israel sem Abraão. Imagina a igreja sem Abraão. Não dá para pensar. A Bíblia o define como pai daqueles que acreditam, pai daqueles que creem. Queridos, por que você está desistindo mesmo? 25 anos. Imagina, queridos. Pois é. Às vezes a gente
personagens bíblicos, a gente acha que eles não tinham problemas. Imagina Moisés, é um outro personagem que Hebreus capítulo 11 refere. Imagine Moisés, estava lá no palácio, de repente ele foi conhecer a sua família, acabou ele matando um cara e foge para o deserto. Esse assassinato que ele cometeu levou a fugir para o deserto. 40 anos. Aquele que tinha o chamado de Deus para ser um libertador se esconde lá em Midian, vai viver com um homem chamado Jetro, construi casa-se com a filha de Jetro e fica cuidando de cabritos no deserto. Você já cuidou de cabritos? Quando a gente era pequeno lá em casa, meus pais tinham cabrito, cabra e bode, e tirava leite de cabra. Você já cuidou de cabrito? Quem já cuidou de cabrito? Ninguém? Você já cuidou, Nelson? É fácil? Ô bichinho enjoado, viu? Ô bichinho difícil. Moisés tinha um rebanho de cabritos, e não era assim, você levava para o fundo do quintal e dava comida, não. Você tinha que, no deserto, você tinha que procurar um lugar que teria comida. Quando acabasse a comida, que era muito escassa, você tinha que viajar até achar outro lugar. E você precisava também levar água, porque não tinha água à vontade como nós temos aqui. Então era muito trabalhoso. Agora imagina Moisés, 40 anos pensando: o que Deus fez comigo? Ele disse que eu seria o libertador. Ele disse que eu iria livrar este povo. 40 anos se passaram. Olha o que eu estou fazendo da minha vida, cuidando de cabrito, essa coisa chata durante 40 anos. O que foi feito da minha vida? Imagina se ele desiste. Vou chutar o pau da barraca e parar com isso. Eu acho que Deus se equivocou quando ele falou comigo. Sabe, queridos, imagina a Bíblia sem Moisés. Você já imaginou? Você já parou para imaginar? Os 5 livros da Bíblia, primeiros livros da Bíblia, foram escritos por ele. A experiência da humanidade, de como veio esse entendimento, essa revelação veio através dele, de Moisés. Nós teríamos perdido tudo isso. Imagine se ele tivesse desistido. Você já pensou como seria difícil nós entendermos sobre a criação sem as explicações que Deus deu a Moisés e ele nos repassou? Você já pensou como seria difícil? Queridos, eu poderia mencionar Elias, Davi e tantos outros homens que estão neste capítulo 11. Imagina se esses homens tivessem desistido. O que seria de nós? Agora, queridos, você já entendeu que Deus tem uma história para escrever através de você? Diga para o seu irmão: Deus tem uma história para escrever através de você. Imagina se você desiste. As gerações que virão depois de você será privada do seu exemplo. Seu exemplo de fé, seu exemplo de conquista, seu exemplo de vitória. Porque alguém, queridos, alguém vai saber. Alguém vai ser inspirado por nós. Alguém vai saber que existiu uma pessoa que morava em Vargem Grande, que passou por dificuldades, que teve problemas, mas ele persistiu, ele venceu, ele superou todas as suas dificuldades. Mas se você desistir, ninguém vai saber. Se você desistir, ninguém vai ser edificado. Essa semana nós tivemos 2 pastores que suicidaram. Vocês viram isso aí, tá? Principalmente eu participo dos 3, 4 grupos a nível nacional de pastores.
É uma discussão nacional assim. Agora, esses pastores que desistiram da vida, tentaram acabar com a sua dor de uma forma mais estranha possível, porque as pessoas querem matar a dor matando a sua vida, e não tem como eliminar a dor tirando a vida. Não é assim que se elimina a dor. Se elimina a dor vencendo a dor, superando a dor. Assim que se vence a dor. Acabando com a vida, você não venceu, você foi derrotado pela sua dor. Mas tem tantas pessoas que estão desistindo da vida por causa de dificuldade, por causa de problemas, porque está enfrentando adversidades. Diga para o seu irmão, você não pode desistir. Diga para o seu irmão, não desista. A Bíblia diz que tem uma grande nuvem de testemunhas olhando para nós. Fala para o seu irmão, tem um monte de gente olhando para você. Fala para o seu irmão, fala, estão de olho em você. Ah, pastor, você está falando com meus vizinhos, está de olho em mim. Eles também estão de olho em você. Mas mais do que os seus vizinhos, tem Abraão, tem Moisés, tem Elias. Todos esses vencedores estão olhando para mim e para você e dizendo assim: ei, é a sua vez de vencer, é a sua vez de vencer, é a sua vez de superar, é a sua vez de conquistar. Não desista. Imagina o pai da fé. A Bíblia diz, se você ler o livro de Hebreus, você verá que eles estão olhando para nós, porque eles sem nós não alcançaram a promessa. Eles estão olhando para nós e dizendo: eu consegui, eu venci, eu superei, eu consegui esperar 25 anos, mas um dia nasceu Isaac. Eu esperei 100 anos, mas o dilúvio veio. Eu esperei 40 anos, mas eu voltei para o Egito e Deus nos tirou de lá. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez de fazer alguma coisa. Agora é a sua vez de vencer também. Eu estou torcendo por você. Vai, meu campeão, vai. Você vai conseguir, você vai vencer. É hora de você vencer também. A Bíblia diz isso. Se você está curioso, leia o livro de Hebreus, que você vai ver que eles, sem nós, não foram aperfeiçoados, porque eles esperam a nossa vitória. Imagina, queridos, Abraão torcendo por você, Abraão olhando para você: vai lá, vai, você vai vencer. Tem o exemplo, você sabe como se vence, é da forma que eu venci. Acredite, continue acreditando, não deixe, creia contra a esperança, continue crendo, vai dar certo. É assim, queridos, é assim. Eles olham, mas eu vou te contar, além de Abraão e de todos os pais da fé, existem anjos. Sabia que tem anjos que torcem por nós e diz assim: meu filho, vai dar certo sim. Olha, eu já convivi com homens, eu já ajudei homens que passaram pelos mesmos problemas que você está passando, e eles conseguiram, porque os anjos, querido, não tem fim de dias. Eles, os mesmos anjos que ajudaram Abraão, os mesmos anjos que estavam presentes lá no início, são os mesmos, porque os anjos não se multiplicam. Sabia disso? Eles são assexuados. Os mesmos que existiram no início existem até hoje. Então, esses anjos o anjo que deu resposta para Daniel existe ainda. Os anjos que foram falar com Maria existem ainda. Os anjos que guerrearam ao lado de Josué existem ainda. São peritos em batalhas. São anjos que já venceram batalhas tremendas. São homens
Diga para o seu irmão: tem anjos olhando por você, torcendo por você, esperando você pedir ajuda. Mas como isso? Sim, esperando. Como eu peço ajuda? Orando. Quando você ora, quando você clama a Deus, quando você derrama as suas lágrimas diante de Deus, sabe o que o Pai faz? Anjo, meu filho está precisando de ajuda, vai lá e ajuda ele. Você não fala com os anjos, mas você fala com o Pai, com o seu Pai, que manda nos anjos. Diga: o meu Pai é o chefe dos anjos. Você não entendeu isso? Diga: o meu Pai é o chefe dos anjos. Você pega o Pai e o Pai te ajuda. O Pai fala assim: ei, anjo, o meu filho está passando um problema. E tem anjo, querido. Eu não sei quem que eu ouvi, eu achei até bem engraçado. Ele falou assim: tem anjo que está obeso, porque ninguém está pedindo ajuda. Não faz mais nada, porque as pessoas não estão clamando por socorro, não estão gritando por ajuda, eles estão disponíveis. Fala de novo, seu irmão: eles estão disponíveis. E a gente não entende isso. Esse é o problema. Mas além dos anjos, existem demônios também. Falou de uma grande nuvem de testemunho. Existem demônios que estão todos os dias torcendo contra você. Torcendo. Os anjos estão ao seu redor e eles estão assim um pouquinho mais distante, falando assim: pisa na bola, desiste, para, não vai não, rapaz, você não precisa disso, desiste desse negócio de vida cristã, desiste da sua carreira, para com isso, você não precisa. E eles ficam torcendo contra você. Parece que você está num campo de futebol e a torcida está lá gritando. Uns gritam contra e outros gritam a seu favor. A seu favor. O grande problema é que às vezes a gente ouve essas coisas. Pastor, mas como que a gente ouve? Ouve no consciente, ouve nas nossas emoções. Nós ouvimos e começamos a dar ouvido. Muita gente desiste. E quando eu desisto, eles se apropriam de nós. Da mesma forma que os anjos entram para trabalhar por nós, para nos ajudar a vencer, os demônios entram para a nossa destruição. É por isso que você não pode desistir. Diga para o seu irmão: você não pode desistir. Diga de novo: não desista. Pastor, mas está difícil. Eu sei. Você acha que esses homens que viveram antes de nós foi fácil para eles? Você acha que foi fácil para Abraão? Você acha que foi fácil para Moisés enfrentar todo o Egito e a sua corte? Você acha que foi fácil para Josué? Foi fácil para os profetas? Nunca foi fácil. Diga para o seu irmão: nunca foi fácil. Eles tiveram as dificuldades, os conflitos, as dificuldades, as adversidades, igual você tem, igual eu tenho. Nós temos. Mas nós podemos olhar para eles e dizer: se eles venceram, eu também posso vencer. Foi isso que Jesus disse: eu venci o mundo. Não se turbe, não se canse, não se fadigue. Eu venci. Olhe para a minha vida. Eu consegui vencer todas as minhas adversidades. Terceira coisa que eu gostaria de abordar é uma coisa que a gente pensa pouco. Diga para o Senhor: tem recompensa. Eu quero que quem está lá coloque um versículo aqui no telão para mim, só para eu pensar com você. Apocalipse 14:13. Apocalipse 14:13. Então eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Vou te dizer uma coisa: sabe a única coisa que vai te acompanhar
as suas obras. Diga, obras. Não é a sua fortuna, não é o seu carro, não é a sua casa. Isso não te acompanha. Quando você morrer, elas ficam aqui. A única coisa que te acompanha são as suas obras. Diga, as minhas obras me acompanham para a eternidade. Sabe por que existe esse capítulo 11? Porque pessoas que foram premiadas, pessoas que foram recompensadas, isso se chama galardão. Diga, galardão. Quando a gente fala de salvação, a gente fala de salvação só de arrependimento, aceitar Jesus e arrepender-se dos seus pecados. Só que a salvação é mais do que isso. A salvação ela é contínua até o último ato. E o último ato da salvação chama-se recompensa. É a última parte da salvação. É quando eu e você seremos recompensados, galardoados. Nós vamos chegar diante do trono de Deus, e Deus vai nos recompensar pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pela nossa persistência, pela nossa vitória. Chama-se galardão. Eu já contei aqui, mas eu sei que às vezes eu sou repetitivo nas histórias, mas algumas histórias me chamam a atenção. Eu pastoreava em Belo Horizonte, e nós tínhamos um irmão, já faleceu, irmão Josué. O Josué era muito assim, encrenquinho, assim, sabe aquela pessoa fácil, mas também difícil. E ele não gostava muito de trabalhar. E eu estava doido assim para ver a igreja crescer, e pregava sobre isso. Um dia Deus deu a Josué, ele já tinha uns quase 70 anos, um sonho. Ele sonhou que morreu. E quando ele chegou no céu, ele entrou, é um sonho de uma pessoa simples, viu, querido? Entrou na fila para ser recompensado. Existia uma fila e tinha os anjos recompensando as pessoas. E ele estava na fila. E ele disse, ele me acordou num domingo, assim era umas 4, 5 horas da manhã, o dia estava amanhecendo e eu morava no fundo da igreja, assim, era bem distante, e ele bateu no portão, e eu fui lá atender, eu falei, deve ter alguém passado mal, e ele me acordou, assim, bem cedinho, para me contar esse sonho. Eu falei, pastor, e na minha frente tinha uma senhorinha assim, e aquela senhora, o anjo veio, e colocou sobre a cabeça dela uma coroa, e a coroa tinha umas esmeraldas bonitas, umas pedras, e eu fiquei entusiasmado, e eu falei assim, poxa, eu vou ganhar uma coroa daquela. Aí quando chegou a vez dele, disse que o anjo chegou e colocou um arquinho na cabeça dele. Eu falei, não, mas eu quero uma igual àquela. Aí o anjo falou, oi, mas você trabalhou igual a ela? E foi citando algumas coisas, ele falou, não, pois é, ela se esforçou, ela orou, ela fez isso, ela fez aquilo, ela se esforçou, e é por isso que a ela foi dada essa coroa. Dizer que acordou e ficou assim, não, mas eu não quero, eu não posso, eu quero uma coroa igual aquela. E de manhã ele foi lá na igreja, e acordou, ele bateu o portão fechado, era uma distância quase daqui do outro lado da rua, e ele gritou, e eu acordei e fui lá. Ele falou, pastor, a partir de hoje eu vou trabalhar. Esse irmão, queridos, nunca mais me deu trabalho. Era um irmão que eu tive, os filhos dele, sabe o que os filhos dele fizeram? Pastor, fala com o papai. O que está acontecendo? O filho dele hoje é pastor, João Félix, pastor hoje, abençoado. Papai agora, ele vai nos vizinhos e convida os vizinhos para vir para a igreja. Se os vizinhos não querem, ele quer bater no pessoal, porque cumprir, falou, tem que cumprir. Ele ficou aloprado, porque ele queria uma coroa. Mas o sonho que Deus deu ao irmão José mudou a vida dele. Sabe, queridos?
Às vezes nós não entendemos isso. Existe galardão. Diga, existe galardão. Esses homens estão aqui porque eles foram premiados. É por isso que você os chama, e a Bíblia os chama de heróis da fé. Homens que foram premiados. Mas você pensa assim, mas já se fechou, então eles já foram premiados. Os que foram premiados já se fechou. Jesus disse que não. Jesus disse o seguinte, quando ele estava falando a respeito do centurião, que disse, olha, manda uma palavra que o meu servo será curado. Lembra desse episódio? Jesus falou assim, muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentarão à mesa com Abraão. Sabe o que isso significa? Você pode chegar lá e sentar assim do lado de Abraão, sentar e falar, Abraão, como é que estão as coisas aí? É você o homem que venceu. Mas ele vai falar, mas você venceu. Para você estar aqui, você deve ter vencido muitas batalhas também. Você está num lugar de destaque. Queria dizer isso que vai acontecer. Você sabia que você pode sentar com Moisés, você pode sentar com Elias na mesa do rei e participar do banquete lado a lado com Abraão, com Elias, com esses grandes homens de Deus? Sabia disso? Eu e você podemos participar, porque existe recompensa. Diga, recompensa. Então, queridos, o que eu quero dizer nesta noite? Não desista. Diga, não desista. Diga para o seu irmão, balança ele e fala, não desista. A recompensa. Nesta noite eu quero orar por você, tudo de pé. Na verdade,